Vamos lá, irmãos. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, para o quarto sermão da série As Marcas do Verdadeiro Discípulo de Cristo. Evangelho de João, capítulo 8. Eu quero ler com os irmãos apenas os versos 31 e 32. E aí eu vou citar alguns outros versículos desse capítulo. A palavra do Senhor diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Pai eterno, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor graciosamente fale conosco, fale ao nosso coração, revele a tua palavra, a tua vontade, o teu bem-querer, Senhor, para as nossas vidas. Seja um momento, Senhor, de deleite na tua presença, no teu ensino, na tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o ministério de Jesus foi extremamente profícuo, grandioso. Muitas pessoas seguiam, assim que descobriam que ele estava em Betânia, corriam para Betânia. Quando descobriam que ele estava em Jerusalém, todos iam estar com ele. Onde quer que ele fosse, a multidão o acompanhava. Jesus não tinha tempo, às vezes, nem de descansar um pouco, porque apareciam enfermos, apareciam pessoas, e ele sempre estava disposto a cuidar. Fato é que muitas pessoas ouviram o seu ensino, a sua verdade, ouviram o que ele tinha a dizer, mas nem todos permaneceram. Nem todos se aproximaram ao ponto de serem reconhecidos como discípulos, como servos, como aqueles que andavam junto do Senhor. Muitos se encantaram com seus milagres, outros se apaixonaram pelas suas palavras, mas poucos continuaram fiéis. Poucos faziam um círculo verdadeiro ao redor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse texto, ele declara de uma forma muito explícita que o verdadeiro discípulo se reconhece por uma marca essencial. E ele diz qual é: permanecer na sua palavra. Ele diferencia os seus discípulos e aquele que crê no seu ensino de todas as outras pessoas. Portanto, ser discípulo não é apenas um encontro momentâneo com Cristo ou ouvir o seu ensino apenas uma vez. Ser discípulo é uma caminhada constante, enraizada na sua verdade e no seu ensino. A pessoa de Jesus deixa claro, quando está falando aqui aos seus discípulos, a muitos judeus, que o discipulado se prova na perseverança. Essa é a primeira verdade que eu quero falar com vocês. No verso 31, Jesus diz assim: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Perceba que aqui você tem uma condição para ser discípulo, que é permanecer, não se afastar, não esquecer-se da palavra. Perceba que essa é uma marca que ele vai deixar, inclusive, na missão dos apóstolos, que deveriam pregar a todas as pessoas, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que vos tenho ensinado. Guardar é permanecer. Guardar é levar adiante o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o discípulo ele não é definido simplesmente por entusiasmo, mas por constância. É aquele que sempre está ao lado do Senhor. É aquele que não o abandona, seja qual for a dificuldade. Entenda que permanecer significa resistir às tentações, às dificuldades, a tudo aquilo que o mundo coloca como separação do nosso Senhor Jesus Cristo.
nós somos tentados em muitas coisas para nos afastarmos do Senhor. Significa também permanecer em meio às dúvidas. Vai ter momentos em que nós vamos estar cheios de dúvidas. Vai ter momentos que nós não vamos entender que o Senhor está conosco. Vai ter momentos que a nossa fé vai diminuir, literalmente. Vai ter momentos em que as dificuldades vão surgir e o meu coração vai duvidar. Mas eu preciso permanecer, ainda que em meio a essas dificuldades. Eu preciso permanecer diante das pressões do mundo, que são muitas. Os discípulos sabiam exatamente, ou melhor, souberam depois, na sua caminhada, o que Jesus estava falando. Permanecer significava permanecer até a morte. Era seguir o caminho do seu ensino, da sua verdade, carregando a sua cruz, como nós vimos na semana passada, e vivendo a verdade do Evangelho. Você pode se perguntar assim, Jesus estava falando para quem? O verso é claro, veja o verso 30. Jesus diz, dita essas coisas, muitos creram nele. Que coisa? Jesus diz no verso 28, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Levantar é a cruz. Quando o Filho do Homem for levantado, vocês vão saber que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então Jesus diz claramente que ele é o Filho do Homem, que ele é o eu sou e que ele faz tudo o que o Pai ensinou. E João diz, dito essas coisas, muitos creram nele. Olha como isso aqui é interessante. Jesus falou para muitas pessoas naquele lugar. Mas a palavra dos discípulos não é para todos. O texto 31 diz, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes em mim. Entende? Ele separa um grupo para falar mais especificamente da sua palavra e da sua verdade. Jesus falou para os que creram, não para todos. Então você já tem uma verdade explícita aqui, né? Só é discípulo quem crer nele. Só é discípulo quem crê que ele é o eu sou, o Filho de Deus, e que veio ao mundo com uma missão. Sabe o que é mais interessante? O texto está dizendo que creram, né? Jesus sabia que a fé deles era superficial. Jesus sabia que eles ainda não tinham entendido com profundidade o que é segui-lo. Então, Jesus mostra que o discipulado verdadeiro não é apenas um assentimento intelectual. Eles podiam até ter entendido essa verdade, mas é permanecer todo o tempo com ele, por toda a vida, até em meio a circunstâncias difíceis. Se vós permanecerdes na minha palavra. Quando você vai estudar o verbo original aqui no grego, permanecer, meno, implica permanecer em um lugar, implica residir, não partir, portanto, morar, habitar e estar firme. Lembra o que ele fala quando ele termina o seu sermão do monte? Ele diz que aquele que pratica as suas palavras é como uma pessoa que construiu sua casa sobre a rocha. É como alguém que permanece firme, que os rios vão dar contra aquela casa, tudo vai dar contra aquela casa, mas ela vai permanecer firme. É sobre isso que Jesus está falando. Aquele que absorveu o seu ensino e a sua verdade de tal forma que a vida inteira atravessa em constância e em fidelidade a Cristo. Você consegue perceber que ele está fazendo uma separação? Não só entre todos que estavam ali, mas uma separação dentre todos aqueles que creram. É um corte. Ele não está falando para todos os judeus nesse momento. Ele está falando para o coração daquele, você creu? Então, se você permanecer, você verdadeiramente vai ser meu discípulo. Se você não se afastar de mim. Perceba
que essa é uma verdade bíblica. Essa é uma verdade que Deus falara a Josué, em 1 Josué, capítulo 8, ou verso 8, quando Deus instrui a Josué a, primeiro, nunca deixar o livro da lei, nunca deixar que o livro da lei se afaste de sua boca. É a primeira coisa que Deus fala a Josué. A segunda coisa que Deus fala é: medite nele de dia e de noite. Meu filho, permaneça na palavra. Viva a palavra. Construa sua mente a partir do meditar, dia e noite. Com um objetivo, diz Deus, de observar fielmente tudo o que está escrito. Deus está falando a mesma coisa, Josué. E qual o resultado disso, Josué? Diz o Senhor: você vai fazer prosperar o teu caminho. Você vai transformar a sua vida de todo o povo. Você tem uma linguagem que a passagem enfatiza a importância da obediência da palavra de Deus, que envolve meditação diária e prática dos ensinamentos bíblicos como chave de transformação da vida. Quando Jesus disse permanecerdes em mim, é isso que ele está dizendo. Vocês vão ser, de fato, os meus discípulos. Mas não é só aqui e agora que eu falei. É a vida inteira. É depois que eu for morto na cruz. É depois da minha ressurreição. Depois da minha ascensão, vocês têm que continuar firmes e permanecer na minha palavra. Aí vocês serão verdadeiramente meus discípulos. O que diferencia o discípulo verdadeiro, irmãos, claramente do que Jesus está dizendo, é que ele vive para sempre no ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo quando os ventos da vida tentam nos afastar dele, mesmo quando as inúmeras filosofias, teologias e ensinos tentam nos afastar da sua palavra, o seu servo, ele permanece firme. Ele continua no Senhor. Uma segunda verdade que temos nesse texto, irmãos, que nós precisamos entender, é que eu permaneço em Cristo quando eu uso a sua palavra como alimento. A palavra de Deus é alimento do discípulo. A palavra de Cristo, irmãos, é sustento, é guia e fundamento da vida daquele que segue o Senhor. Permanecer na palavra significa mais do que ouvir. Significa aplicar sobre a minha vida tudo o que eu tenho ouvido. Isso é que é permanecer. Não se trata de apenas informações bíblicas, mas é uma vida sendo transformada paulatinamente pela Escritura, pela verdade do ensino. É quando eu entendo que se alguém bater na minha face, eu dou a outra face. É entender que se alguém me machucar ou me magoar, eu perdoo. É entender que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como se fosse eu mesmo. É construir a vida a partir do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus estabelece essa condição. Verdadeiramente serão meus discípulos. Quando vocês aprenderem a viver essa verdade. Pedro nos mostra essa verdade lá em João 6,68, quando ele olha para Jesus e diz: Senhor, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nesse momento que ele diz isso, uma grande multidão tinha abandonado Jesus. Uma grande multidão tinha ido embora. Não permanecia. E Pedro é aquele que percebe quem é o Senhor Jesus Cristo e fica por causa dele, por causa da pessoa do Senhor. E é isso que diferencia os discípulos verdadeiros dos falsos seguidores, daqueles que abandonam a fé diante das dificuldades, daqueles que simplesmente não entendem que o todo da sua vida é Jesus Cristo, o seu ensino e a sua verdade. Aí a gente pode se perguntar, né? Quanto tempo da minha semana, da minha vida, eu tenho me dedicado ao alimento da palavra? Porque é justamente quando eu passo pela dificuldade, é justamente quando a minha vida aperta,
que a palavra me salva. Se eu não estou abastecido da palavra, significa que eu me torno cada dia um pouco mais fraco, me afasto cada vez um pouco mais do meu Senhor. Perceba que quando Satanás ataca a vida de Jesus, ele cita a palavra, né? Quando o mundo nos ataca, quando a dificuldade surge, eu preciso lembrar que o Senhor é meu pastor. É Ele que me faz deitar em verdes descanso. É Ele que cuida de mim. Quando eu lembro da sua palavra, do seu alimento, eu permaneço. Eu consigo suportar as diversidades da vida, como Ele mesmo ensinou a construir a nossa casa sobre a rocha. A terceira verdade que eu quero que você perceba nesse texto é que quando o Senhor me encontra, eu permaneço nele. Quando eu uso sua palavra como alimento, como verdade, e permaneço nela, a sua verdade me liberta. A sua verdade me transforma. Verso 32, Jesus diz assim: se vocês permanecerem em mim, serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse conectivo aqui mostra uma coisa extremamente importante. Eu só vou ser liberto e conhecer a verdade se eu for discípulo. É isso que o texto está dizendo. Eu achei interessante que semana passada eu estava zapeando pelo Instagram, e aí aparece aquele Whindersson, né? Ele tem um nome estranho. Ele diz assim: você sabe o que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? É quando você está sofrendo por alguma coisa que alguém disse, e aí você vai e descobre que a pessoa não disse aquilo. A verdade daquela pessoa não ter dito te liberta. E olhando para isso, fica assim: como é? Então, a verdade de Deus é uma verdade objetiva? É isso? Verdade objetiva é uma verdade universal que se baseia em fatos que são verificáveis e observáveis dentro da realidade. O que Jesus está dizendo não é isso. Essa verdade se sustenta no mundo. Não é essa a verdade que Jesus está dizendo. Não é a verdade de um forense que descobre quem foi o assassino. Não é essa a verdade. A verdade que o Senhor Jesus está falando é uma verdade, uma liberdade espiritual. Veja o texto comigo. O verso 33, ele diz: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está mostrando que nós seremos libertos do pecado. É sobre isso que Jesus está falando. É uma verdade espiritual. Não é uma verdade política, não é uma verdade social, como essa que falou esse Whindersson, e não é uma verdade apenas psicológica. Ela é espiritual e eterna. É a libertação para sempre do pecado que nos oprime, que nos destrói e que nos separa de Deus. A escravidão do pecado é quebrada com a verdade do Evangelho. Se eu permaneço discípulo e conheço a verdade, Cristo é, olha o que ele disse antes, o Filho de Deus, o eu sou. Se eu conheço essa verdade, eu sou livre do pecado. Se eu entendo que Ele é o Messias, Ele é o meu Senhor, se eu entendo que eu preciso ouvi-lo, eis o meu Filho amado em que me comprazo. No momento que Jesus é batizado, Deus diz isso: a Ele ouvi. Jesus está dizendo: eu sou o Deus do Antigo Testamento, eu sou Yahvé. É essa a verdade que liberta do pecado, não é uma verdade objetiva. O que nós precisamos entender é que Jesus declarou essa verdade em João 14,6, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. É essa a verdade que ele está revelando. É isso que o apóstolo Paulo, escrevendo, vai dizer, que essa verdade estava oculta do mundo e que Deus revelou e trouxe ao meio-dia, à plena luz. Agora nós podemos ver e entender essa verdade. Jesus Cristo é o Senhor. Entende sobre o que ele está falando? Não é um conhecimento apenas teórico, mas ele é relacional. Perceba algo interessante, verso 37, Jesus diz assim: bem sei que vocês são descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra
não está em vós. Ou seja, vocês não permaneceram na minha palavra. Jesus está fazendo uma divisão, ele está separando os que creem e me amam, os que não creem querem me matar, os que creem permanecem em mim no meu ensino, os que não creem se afastam. É por isso que é tão difícil ser discípulo mesmo. Precisamos crer a todo instante, a todo tempo. Eles não são discípulos. Verso 45. Mas porque eu digo a verdade, não credes em mim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso 45. Eu estou falando a verdade e vocês não creem. No momento eles creram. Quando Jesus abre o jogo, o que é que eles fazem? Deixam de crer. Não permaneceram. Claramente Jesus está mostrando uma divisão. Esses não são discípulos. Você entende como era tão difícil os judeus crerem? Como era tão difícil alguém como Nicodemos, como José de Arimateia? Porque na hora que Jesus começa a abrir o jogo, irmãos, nós e eles vão se afastando. Ser discípulo, irmãos, é ter esse conhecimento da verdade, ser liberto do pecado e viver esse conhecimento progressivo, sendo a cada dia limpo e transformado pelo poder da palavra de Cristo. Os discípulos, para vocês entenderem como isso é progressivo, algumas verdades de Deus eles só vão compreender profundamente depois da ressurreição e depois do Pentecostes. Há verdades que se revelam só depois. E o exemplo é simples. Lucas 24, 45, quando Jesus se revela, fala dele do Antigo Testamento, ele vai conversando com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. E aí é interessante que, na hora que ele parte o pão, diz o texto que abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Isso é depois da ressurreição. E eles correm para falar para os discípulos. A mesma verdade se faz, irmãos, lá em Pentecostes, em Atos 2, quando eles são cheios do Espírito Santo. E eles são capacitados para crer no conhecimento da verdade. E a palavra de Deus abre na presença deles. E eles são, então, transformados pelo contato com a Escritura, pela vida de oração e pela prática de obediência. Você entende que eles permaneceram? Eles não deixaram de crer em tudo aquilo que Jesus ensinou? Então aqui Jesus está mostrando de uma forma clara, muito clara, quem é o discípulo. É alguém que vive livre em Cristo, não mais preso ao pecado, ao medo, às mentiras do mundo, mas conheceu a verdade de Deus e é uma pessoa. Só esses são discípulos. Percebe que eu posso estar dentro da igreja, vivendo um monte de coisa, ouvindo Jesus falar, sem ser discípulo? Percebe o quanto Jesus mostra de uma forma bem profunda, ele está separando os que são dele dos que não são, no seu discurso. Eu lembro de Agostinho de Hipona, que viveu preso aos prazeres e às paixões, até que a palavra de Deus tocou o seu coração em Romanos 13, 14. Quando Deus diz assim, comportem-se com decência, como quem age à luz do dia. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da sua carne. No livro As Confissões, ele diz exatamente isso. Ele entendeu profundamente essa verdade do Senhor e ele foi liberto. Ele entendeu quem é Jesus Cristo. No capítulo 10, intitulado Encontros com Deus, no texto 27, ele diz assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Ele sabia quem era Deus, ele o conhecia há muito tempo, mas não conhecia na profundidade. Ele é tão antiga e tão nova na vida de Agostinho de Hipona. Ou seja, o nosso caminhar, o nosso permanecer nos purifica, percebe? Nós crescemos e somos transformados.
Agostinho expressa seu arrependimento por ter demorado de encontrar Deus, que sempre esteve presente dentro dele. É isso que ele vai dizer no texto 27, ali no capítulo 10. Ele pertencia a Deus. Essa palavra de Romanos 13 libertou Agostinho, mostrando que somente em Cristo existe verdadeira liberdade. Isso acontece comigo e com você. Isso acontece com todo aquele que ouve a palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 6, verso 18, ele explica: fostes libertados do pecado e feitos servos da justiça. É sobre isso que Jesus está falando ali e aqueles judeus não entenderam. Não permaneceram no seu ensino, na sua verdade. Essa liberdade, ela é completamente diferente da autonomia moderna, que busca viver sem restrições. A liberdade em Cristo é viver no propósito para o qual nós somos criados, servir a Deus com alegria, ainda que seja com restrições da minha pessoa, da minha vontade, daquilo que eu desejo. Sabe o que é interessante? É que muitos pensam que liberdade é fazer o que querem e tudo o que quiser. Mas a verdadeira liberdade é ser liberto do domínio do pecado para viver santidade e verdade na pessoa de Cristo. É sobre isso que Jesus está falando aqui em João 8, 31 e 32. Como aplicar? Pastor, eu entendi. Eu sou discípulo. Eu tenho vivido essa verdade, eu tenho buscado permanecer. O que eu preciso fazer hoje? O que a igreja precisa fazer hoje? A primeira coisa é alimentar-se diariamente da palavra. É a forma mais fácil, digamos assim, de você permanecer próximo a Cristo. É não viver com migalhas, mas de pão sólido da palavra. Todos os dias eu leio um pouco. Eu olho para mim mesmo a partir daquele texto que eu estou lendo. Eu preciso entender que assim como o corpo não sobrevive sem alimento constante, a nossa alma não sobrevive sem a palavra de Cristo, sem a sua verdade, sem o seu ensino. Precisamos viver, irmãos, alimentados. Tem muito crente vivendo espiritualmente subnutridos, porque só recebem aquela quantidade de palavra no domingo, mas não sabe fazer conexão com nenhuma outra parte, porque só conhece aquilo que está ouvindo naquela hora. Não sabe fazer conexões. Quanto mais conexões, quanto mais eu entender, perceber os conselhos de Deus, entender meu coração pecaminoso, mais eu vou saber viver uma vida de discípulo. Abrir a Bíblia todos os dias, como Deus ensinou a Josué, meditar nela dia e noite, orar, entendendo o que eu li, deixar que a Escritura molde meu coração. Isso vai fazer com que eu viva vida muito mais próxima de Deus, muito mais parecido com o que Deus quer. Vai fazer com que eu aprenda a buscar a vontade dele e não a minha. Entende? Eu acho lindo, no Antigo Testamento, o maná, ele descia do céu todos os dias. Todos os dias, sem falhar. Por isso que Deus diz assim, não guarde. Amanhã darei o vosso pão. A mesma coisa é a palavra. Diariamente Deus nos alimenta. Eu preciso estabelecer tempo fixo. Ainda que seja pequenas leituras. Uma amiga minha virou para mim e disse assim, eu estou negligenciando a palavra, eu não consigo ler um capítulo por dia. Eu falei, um capítulo por dia? Por que um capítulo por dia? Não consegue ler um capítulo? Lê um versículo. Leia um versículo e medite nele. Depois leia 2. Por que tem que ser um capítulo? A gente estabelece coisas para nós mesmos e se torna peso. Jesus disse que tem que ser leve. Portanto, é pesado, você não consegue fazer e aí você abandona. Você entende que nós criamos pesos para nós mesmos? Leia o que você suporta, mas pare, medite. Segunda coisa, obedeça ao que você já conhece. Quando Jesus fala permanecer no que você já conhece.
Não basta acumular conhecimento, irmãos. Eu preciso aprender a aplicar na minha vida. Vivemos num mundo que tem mais informação do que tudo. Hoje, se você quiser ouvir uma palavra, você escreve no Google e vai aparecer milhões de sermões, milhões de textos, milhões de coisas. E o que eu faço com isso? Acumulo? A tentação é transformar a vida cristã em mero acúmulo de informações bíblicas. Isso é uma tentação, né? Compra um livro novo a cada semana. Você acha que isso transforma? Se você não lê, nada adianta, é apenas um peso, um gasto. Lembra do que Jesus diz em Lucas 11, 28? Bem-aventurado é o que ouve e pratica. Ainda que seja pouco, mas eu preciso aplicar sobre a minha vida todos os dias. Um verdadeiro discípulo, segundo Jesus, ele não é conhecido pela quantidade de versículos decorados, mas pela vida moldada pela obediência. Alguém aqui já foi em algum manicômio? Eu fui em 3 e fiquei impressionado. Fiquei cheio de evangélicos. Cheios. E eles saem citando. Me viram com a Bíblia. Ah, é pastor? O senhor é o meu pastor, não faltará, Salmo 23, 1. E eles saem, citando milhares. Eu vi um bêbado na rua, em pé, citando versículos, um atrás do outro, numa velocidade impressionante, dizendo o versículo, onde estava e qual era, tudo certinho, capítulo e versículo, tudo, um atrás do outro, assim, igual uma máquina. E completamente escravo do pecado. Há uma história que eu nunca vou esquecer, daquele apóstolo dos pés sangrentos, né? Eu esqueci o nome dele. Devonchu, não, tem um outro nome, eu esqueci agora. Mas eu lembrei da história, que ele vai fazer uma viagem para o interior da China, e ele chega numa casa e prega para uma mulher. E aquela mulher diz assim, eu sei quem é esse que você fala. É Jesus. Ele é o meu Senhor. Ele se apresentou para mim em sonho, mas eu nunca li a palavra dele. E ela foi dizer como vivia, e ele ficou impressionado que ela vivia evangelho puro, sem nunca ter lido um único versículo. E então ele dá uma Bíblia a ela. Ela fez, agora eu vou ler para saber exatamente o que o meu Senhor quer de mim. E aí ele responde, mas você sabe tudo. É isso. É essa verdade íntima que Jesus está falando. Mas por causa da nossa limitação, nós precisamos ler. Deus quer que andemos com Ele, irmãos. Quer que vivamos dia a dia. Tiago ensina na sua epístola que aquele que ouve a palavra e não pratica é como quem olha no espelho e logo esquece da sua aparência. Sabe o que ele está dizendo? Tiago está dizendo assim, você chega na igreja, ouve a palavra e você diz, olha, esse sou eu. Eu consigo me ver, eu vejo Cristo e vejo a mim mesmo. Mas quando eu saio da igreja, eu saio da frente do espelho, que é a palavra, eu esqueço. Então eu não pratico. Tiago está dizendo assim, aprenda a praticar. O verdadeiro discípulo permanece na palavra no dia a dia, no seu ser, em tudo que ele faz. Eu preciso corrigir a minha vida, obedecer a partir do texto. Eu leio e digo, o que Jesus quer de mim aqui? Ele me libertou, eu conheço a verdade, eu estou livre, eu não tenho mais pecado sobre mim. Eu preciso permanecer nele, é isso que ele quer de mim nesse texto. Eu vou agarrar-me no Senhor, no seu ensino, na sua verdade. Terceira coisa que eu quero que você entenda a partir desse texto de hoje. Você precisa permanecer firme a partir das pressões. Seja na sua vida pessoal, seja no mundo, você precisa entender que o discípulo, ele não negocia a verdade, ainda que o mundo se insurja contra ele. Você precisa permanecer firme em meio às pressões. Imagine que nós estamos vivendo num mundo de relativismo, um mundo em que a verdade bíblica é rejeitada e ridicularizada,
Um mundo em que muitas pessoas estão se dobrando às pressões do mundo para evitar críticas ou mesmo perseguições. Acabamos de ver um servo do Senhor ser morto a tiro nos Estados Unidos. Não concordo com tudo que ele falava, mas eu morro pelo direito dele dizer aquilo tudo que ele quiser. Entende? Da mesma forma que eu não concordo com muitas pessoas que estão aí do lado de fora, mas eu não vou matar ninguém. O que eu entendo é que ele falava a verdade em muitas coisas. Que desejou que aqueles jovens na faculdade também ouvissem essa verdade. Precisamos permanecer firmes, mesmo que isso custe as nossas próprias vidas, as nossas amizades. Perdi muitas delas quando eu me converti. Mesmo que isso vá de encontro à minha posição social, minha oportunidade profissional, eu preciso permanecer. Percebe? É inegociável os valores de Cristo. Daniel recebeu ofertas muitas dentro da Babilônia. E o texto diz que ele decidiu firmemente não se contaminar. Ele recebeu uma ordem dos sátrapas, que eram os governadores, que não deveria mais orar a Deus, e ele, pagando o preço, ora. Ele vai parar dentro da caverna dos leões. Mas a fidelidade de Deus não foi questionada. Entende? É sobre isso que eu estou falando. A vida dele estava em jogo, mas Deus o protegeu. Ele não se adaptou à cultura da Babilônia. Ele tinha uma cultura própria. Nem a comida da Babilônia ele quis. Não, eu quero uma comida diferente. Cuidado com a cultura ao seu redor. Ela pode tentar desconstruir tudo que Jesus colocou em você. E quarta, a última coisa que eu quero falar hoje. Viva na liberdade do Evangelho. Cristo não apenas informou a verdade. Essa verdade transforma e liberta. Aprenda a viver em novidade de vida. Aprenda a perdoar as pessoas. Aprenda a, cada dia, se libertar um pouco mais do seu passado. Lembra que eu falei no sermão? Não é imediato. Tem coisas que os discípulos só foram aprender depois, com o contato com a palavra, com o Espírito Santo. Aprenda. Você foi liberto da escravidão do pecado, do medo e da mentira do mundo. E você precisa viver de tal forma que você realmente seja livre. O apóstolo Paulo, vendo todos os problemas que estavam acontecendo na igreja lá de Corinto, em 2 Coríntios ele diz, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade que muitos deles não tinham ainda. Que precisavam conhecer e que Paulo, com muita sabedoria, estava ensinando a eles a viver a verdade do Evangelho. A ceia deles, no capítulo lá em 1 Coríntios, estava toda errada. E Paulo, então, vai ensinar como deve ser feita a ceia. Paulo vai construindo neles uma liberdade verdadeira. Em resumo, em conclusão, permanecer na palavra, irmãos, é alimentar-se dela diariamente, obedecê-la de forma prática, resistir às pressões externas e viver a liberdade interna que Cristo proporciona. Se você viver isso, você vai poder dizer assim, eu verdadeiramente sou discípulo de Cristo. Vamos lá? Pai do céu, obrigado, Senhor, por tua palavra, que é viva e eficaz e poderosa. Nós queremos, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento e nos faça experimentar a liberdade que Cristo proporciona quando nós sabemos quem Ele é. Obrigado, Senhor, porque fomos libertos do pecado. Obrigado porque, como discípulos genuínos que somos,
Nós somos marcados, Senhor, por uma vida ancorada e moldada, Senhor, pela Tua palavra viva. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por entendermos que Tu és o Filho de Deus, Tu és o grande eu sou, e que o Senhor faz tudo conforme o Pai te ensinou. E nós, como imitadores Teus, ó Deus, queremos viver as nossas vidas como discípulos que imitam o Seu Mestre. Obrigado por essa manhã e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui no Lago Norte, sobre a igreja e os discípulos de Cristo espalhados sobre toda a terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e lhe dê uma excelente semana. Em nome de Jesus. Amém.